Olá pessoal, voltando ao nosso exemplo, nosso problema da avaliação de duas unidades de uma rede de fast food, utilizando o teste T para a média. No vídeo anterior realizei o teste supondo a retirada de duas amostras independentes, uma amostra de cliente para avaliação da unidade alfa e outra amostra de cliente para avaliação da unidade beta. E naquelas condições nós não rejeitamos a hipótese nula, o que significa que nós não chegamos a identificar uma diferença significativa entre as duas unidades com relação ao grau de satisfação. Bom, nesse vídeo, que é uma continuação, eu vou mostrar quais seriam os benefícios que ocorreriam se nós trabalhássemos com duas amostras combinadas, duas amostras pareadas. Qual seria o significado disso? Observem que nós poderíamos acidentalmente, ocasionalmente, ter selecionado clientes mais rigorosos para avaliar uma das duas unidades. Aí nós teríamos um mascaramento do resultado verdadeiro. Nós teríamos o efeito de um ruído. Esse ruído, ele sempre que possível deve ser minimizado, eliminado. E isso pode acontecer se nós trabalharmos com amostras combinadas ou amostras pareadas. O que significaria nesse nosso problema? Selecionarmos clientes que avaliariam tanto a unidade alfa quanto a unidade beta. Se, por exemplo, selecionamos dentro dos clientes, aleatoriamente o cliente A, que vai avaliar a unidade alfa. Então assim nós estamos compondo a amostra de clientes que vai avaliar a unidade alfa. E nós poderíamos já considerar que automaticamente já temos o primeiro componente da amostra que vai avaliar a unidade beta, que seria o mesmo cliente. E selecionaríamos o cliente B, que avaliaria a unidade alfa. Automaticamente estaríamos também selecionando o segundo componente, que avaliaria a unidade beta. O benefício, neste caso, o mesmo cliente avaliando as duas unidades, minimizaríamos ou eliminaríamos o efeito de, eventualmente, selecionarmos clientes mais rigorosos para uma das duas unidades, ou clientes menos rigorosos para uma das duas unidades. Ok? Então vamos considerar que estejamos agora retirando amostras combinadas. Bom, amostras combinadas, amostras pareadas, amostras impar. Preparei aqui então uma planilha. E neste caso eu vou calcular para a unidade alfa e para a unidade beta a diferença entre as notas, entre as pontuações. Então o primeiro avaliador, que eu supostamente vou chamar de cliente, o cliente A, o cliente A, ele teria dado a nota 50 para a unidade alfa e 40 para a unidade beta. Eu poderia então calcular aqui a diferença. 50 menos 40. E fazer o mesmo para o cliente B, C, D, E F. Bom, o nosso teste de hipótese aqui, então ele vai se conduzir da seguinte forma. A nossa hipótese nula vai corresponder à média das diferenças. Vamos ver o que a gente avaliasse inúmeros clientes, ou levasse inúmeros clientes a avaliar as duas unidades. A nossa hipótese nula é que a média das diferenças seria igual a zero. O delta zero aqui seria igual a zero. A hipótese alternativa seria que a média das diferenças seria algum valor diferente de zero. Ok? Bom, quando realizamos um teste para amostras combinadas ou amostras pareadas, um teste T, o cálculo da estatística T é realizado de forma diferente do cálculo para amostras independentes. Nós temos aqui, por exemplo, 6 valores de diferenças. Nós vamos
avaliar se estes 6 valores se afastam significativamente do zero. Então, o nosso cálculo da estatística T se assemelha ao cálculo da estatística T para a média de uma amostra. Aqui, na verdade, nós temos uma amostra de diferenças e podemos comparar essa amostra de diferenças com o valor com referencial, que é o zero. Ok? Então, o cálculo da estatística T se assemelha ao cálculo aqui do teste T para a média de uma amostra. Nós comparamos por diferença a média das diferenças, vamos calcular aqui a média das diferenças, com o valor MID-D, que no nosso caso é o valor nulo. O valor nulo significaria não haver diferença significativa entre as duas unidades, alfa e beta. Ok? E essa diferença vai ser convertida em número de erros padrão, dividindo pelo erro padrão, onde o erro padrão vai ser o desvio padrão das diferenças, o desvio padrão amostral das diferenças, dividido pela raiz quadrada de n, o n correspondendo ao número de pares avaliados. Okay? E aqui correspondendo então ao número de diferenças calculadas. Então vamos ao cálculo da média das diferenças. A média das diferenças deu o valor de 8,3. Duas casas decimais, 8,33. Será que essa diferença se afasta significativamente de zero? Ou não? Bom, a nossa hipótese nula é de que a média dessas diferenças seja igual a zero. Ok? E o nosso desvio padrão amostral das diferenças, vamos calcular aqui com a ajuda do Excel. O desvio padrão amostral das 6 diferenças. Tá aqui. 7,528. O erro padrão, que é o desvio padrão amostral das diferenças dividido pela raiz quadrada de n, vai ser então igual a 7,528 dividido pela raiz. N é o número de pares, o número de diferenças calculadas. 6. Então nós temos aqui o erro padrão 3,073. E a estatística T, então vai ser igual à distância entre 8,33 e 0, essa distância dividida pelo erro padrão. Então a nossa estatística T vai ser igual a 8,33 menos 0, essa distância dividida pelo erro padrão. Então nós temos aqui uma estatística T de valor 2,712. Bom, essa estatística T deve ser confrontada com os valores críticos. Quando nós temos um teste T para a média, duas amostras combinadas, pareadas, o número de graus de liberdade corresponde então ao número de pares menos 1. No nosso caso, nós temos 6 pares, então o número de graus de liberdade é 5. E no teste bicaudal, qual é o nosso problema aqui? A alfa sobre 2, que é a área extrema-direita, e que vai ser assim, jogada na tabela T, alfa sobre 2 é igual a 0,05 sobre 2, 0,025. Que, se eu não comentei antes, vamos trabalhar com alfa de 0,05, ou seja, 95% de confiança. Então, para um alfa sobre 2, 0,025, e para 5 graus de liberdade, procuramos a tabela T.
a coluna que tem a área da cauda superior correspondendo a metade do alfa, 0,025, e a linha onde tem o número de graus de liberdade igual a 5. O valor crítico que aparece aqui, 2,5706. Então nós temos dois valores críticos, o inferior, menos 2,5706, e o superior, 2,5706. Então observem que a estatística T, 2,712, ultrapassa o valor crítico superior, caindo então na região de H1. Então, neste caso, trabalhando com duas amostras pareadas ou combinadas, nós somos levados a rejeitar a hipótese nula, o que significa que identificamos uma diferença significativa entre as duas unidades. Ok? Então, diferentemente do que observamos no teste T para amostras independentes, quando realizamos o teste para amostra utilizando-se amostras pareadas, nós passamos a identificar uma diferença significativa entre as duas amostras. Okay? Este é o benefício de trabalharmos sempre que possível com amostras pareadas ou amostras combinadas. O teste se mostra mais sensível a diferenças entre as duas amostras. Okay? Então o teste tem maior capacidade, maior desempenho na identificação de diferenças significativas. Okay? Por último, um reforço. Sempre que possível, deve-se trabalhar com amostras combinadas ou amostras pareadas. Então, o problema às vezes não vai estar dizendo qual é o teste que vai se realizar, se é para amostras combinadas ou amostras independentes. Mas dentro do contexto, sempre que for possível, deve-se trabalhar com amostras pareadas ou combinadas, ok? Por enquanto é só. Um abraço.